Fala galerinha do 8º ano, estamos iniciando mais uma videoaula. Como tem avaliação 2 de Educação Física aí, nós vamos fazer revisão de conteúdos nas próximas aulas. Então trabalhos aí para postar no Positivo On, só depois da avaliação aí com o início do 3º bimestre, tá? Aí nós vamos iniciar outros conteúdos aí. Aí começa aqueles trabalhos. As notas de vocês da avaliação 1 já foi lançada. A nota livre é os trabalhos que vocês entregaram. Participação aí na aula ao vivo, porque tem alongamento e aquecimento. Nas próximas aulas ao vivo nós vamos fazer aí vamos puxar mais para o lado do exercício físico, que é a parte de prancha, abdominal, esses exercícios aí que trabalham um pouquinho mais o condicionamento físico, mas bem iniciante mesmo. Aí, se demorar muito para voltar, nós vamos aumentando a dose aí, vamos aumentando a dificuldade até nós estar num nível aí satisfatório, tá? Que todos estejam com o condicionamento em dia, principalmente aqueles que não fazem nenhuma atividade física. Quem participa aí de academia aí com todas as restrições que tem, ou faz alguma atividade em casa, aí é mais tranquilo, né? Mas quem não faz nenhuma atividade, então nós vamos ter que usar aí esses 45 minutos para nós fazer algumas atividades, principalmente aí do 8º ao ensino médio, beleza? Então vamos recapitular todos os esportes aí que foram trabalhados durante o bimestre. Vamos falar um pouquinho aí de cada, e o professor coloca um vídeo lá falando um pouquinho dos jogos, só para vocês terem mais base aí para fazerem as questões da avaliação 2, que vai ser tirado da apostila. Na aula ao vivo o professor trabalhou as perguntas ali, se nós conseguirmos chegar nelas ali, o professor fala de novo delas, tá? Então aqui, ó, para que um esporte seja incluído nos Jogos Olímpicos, primeira parte aqui da apostila, então, é esportes coletivos de invasão. Então o professor já explicou lá o que é esportes de invasão, né? Nós temos que invadir o campo adversário para marcar o gol, fazer a cesta ou chegar na linha de fundo. Então, se você for definir esportes, defina esportes coletivos de invasão. Coletivo é mais de um. Então, para que um esporte seja incluído nos Jogos Olímpicos, ele precisa seguir vários critérios. Por exemplo, se o esporte for da categoria masculina, deve ser praticado em no mínimo 75 países e 4 continentes. E se for da categoria feminina, deve ser praticado em 40 países e 3 continentes. Com base nesses critérios, o Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, decide quais esportes entram e quais são excluídos dos Jogos Olímpicos. Sempre que um esporte entra, outro deve sair. Um esporte é admitido 7 anos antes das Olimpíadas, na qual ele entrará oficialmente. Os primeiros esportes coletivos que entraram nos Jogos Olímpicos, nos Jogos de Paris em 1900, foram o futebol, o cricket, o polo e o rugby. Então nós vamos falar um pouquinho do futebol e do rugby, tá? Outra coisa que acontece aí, claro que quem define é o Comitê Olímpico Internacional. Mas, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro aí que aconteceu no Brasil, estava tudo programado aí para entrar o futsal nos Jogos Olímpicos. Entrava o futsal, saía outro. Mas com pressão aí da sociedade e como o golfe é um esporte de elite, eles colocaram o golfe. Mas às vezes o esporte entra nas Olimpíadas, por exemplo, entrou nas Olimpíadas do Rio, na próxima Olimpíada ele já sai e entra outro. Então, claro que tem influência do país também, não é só o comitê que decide. O futsal é bem praticado. O pessoal esperava aí que entrasse para o quadro olímpico. Seria uma maneira do Brasil aí conseguir uma medalha a mais, né? Como o futsal o Brasil domina o futsal internacional.
Nas aulas de educação física, o objetivo principal da prática dos esportes não é a formação de atletas. Então, nós sempre batemos nessa tecla aí. O objetivo da educação física não é a formação de atletas. Então, quando a gente quer formar atletas, a gente trabalha com repetições e táticas e técnicas, né? A educação física, então, a gente não trabalha com repetições, repetir o movimento. Claro que o professor mostra o movimento certo, mas cada um faz no seu ritmo e do seu jeito, tá? Mas a compreensão das origens dos esportes, a análise do funcionamento e a utilização de estratégias para resolver desafios, tanto nas atividades da escola quanto no seu uso em diferentes espaços, seja como lazer, seja como prática esportiva. Então, para você jogar um esporte, você tem que compreender ele. Então, é por isso que as apostilas trazem, a aula de educação física funciona assim. Primeiro você aprende quem criou, da onde veio, para que foi criado, qual o objetivo, o que trabalha, para depois você passar aí para os alunos. Por isso que tem a parte teórica da educação física e a prática. Claro que a prática é bem mais legal, né? As outras disciplinas, geralmente aí vocês ficam 45 minutos sentados numa cadeira, escutando a professora falar com vocês, explicar. Claro que tem interação, os alunos interagem com o professor, mas assim, chega o momento da educação física, você quer sair da sala e ir lá na quadra e praticar um esporte. Aí por isso que tem o aquecimento, alongamento, preparação, jogo, brincadeira, lúdico, tem a parte recreativa, tem a parte de lazer, mas tem a parte competitiva também. Ninguém gosta de perder em nenhum esporte, né? Então, como nós estamos falando dos esportes de invasão, nos esportes de invasão, característica central são as situações de ataque e de defesa, que se alternam no espaço em que é desenvolvido o jogo. O objetivo está no campo adversário, o gol, a cesta, como o professor falou ali, o gol, a cesta ou a linha final. Por que ele fala o gol ali? Já lembra futebol, handebol, a cesta, basquete. A linha final geralmente é alguma corrida, tá? Já pega a parte do atletismo. Por isso que eles falam linha final ali. Quando você invade e passa a linha final. Como se fosse um rouba-bandeira aí ou um resgate de objetos. Ao contrário dos esportes sem invasão de campo, como o vôlei e o tênis. Então, os esportes com invasão e os esportes sem invasão. Então, um melhor exemplo aí de esportes sem invasão é o voleibol, que é dividido por uma rede e dificilmente você vai passar para o outro lado. Claro que mudou bastante, se a bola passar por fora da antena, você pode passar para a quadra adversária antes dela quicar no chão e jogar para a tua quadra por fora da antena. Se você jogar por dentro já perde o ponto. Mas é uma ou outra situação aí que descaracteriza sem invasão. Mas a única coisa que passa para o outro lado, lá o único objeto é a bola, tá? É necessário elaborar estratégias e táticas para que a equipe chegue ao campo adversário e ao mesmo tempo proteja o seu próprio campo. Então é aquela situação de ataque contra defesa. E vice-versa. Então tem aqui futebol tática, que né, já foi passado isso, mas vamos fazer uma revisão aí. Então tem uma figura ali de atividades, que é você vivenciará um jogo que vai desafiá-lo a encontrar as táticas adequadas para atingir o objetivo. Preste atenção nas orientações do professor e boa aula. Seria um jogo que vocês iam executar na prática. O professor daria alguns comandos para vocês aí, alguns desafios, e vocês achariam a melhor forma. Esse seria usado em um jogo de futebol, né? Vocês achariam a melhor forma de atacar o adversário. Eu falei na aula ao vivo para vocês sobre a parte ali da tática, de técnica e da montagem do time nos esquemas táticos. Então vocês sempre vão ter que dividir lá 10 jogadores
e um goleiro. Então por isso que vai até o número 11, porque o goleiro sempre usa num jogo de camisa normal. Goleiro 1 e vai até o 11, então são 11 jogadores. Aí a divisão, o goleiro não entra no esquema tático. Senão teria que começar lá com o goleiro, que seria 1, daí 1, 4, 4, até fechar os 11 jogadores aí. Então o goleiro não faz parte. Então quando vocês forem montar situações aí de esquema tático, vocês têm que ver que tem 3 linhas: zaga, meio campo e ataque. Aí vocês vão definir a melhor forma de atacar. Então, futebol, tática e estratégia. Você já deve ter escutado frases como: esse jogador é brilhante, a equipe é muito entrosada, ou o passe deixou o atacante de cara para o gol. Esses comentários comuns no futebol apresentam situações em que os jogadores tomaram decisões táticas adequadas e que tecnicamente foram bem realizadas. Então o passe deixou o atacante na cara do gol. Esses comentários é do mundo do futebol aí. Quem acompanha futebol aí, todo brasileiro tem paixão aí por futebol, né? Porque é seleção brasileira, seleção canarinho, e o Brasil é o maior campeão mundial aí de futebol. Aí fala um pouquinho da tática, que foi trabalhado na aula ao vivo lá, que o professor falou da definição, então o professor só vai falar aí da definição da tática. Pergunta de avaliação: defina a tática. Vocês vão ter que elaborar aí a definição. Elaboração de uma tomada de decisão, análise que o jogador faz da situação de jogo, tendo como base sua experiência e sua capacidade de percepção, antecipação, reação e imaginação. Isso você só vai ganhar com muito treino e experiência. Jogo, você não é da noite para o dia que você vai ganhar essa tomada de decisão e experiência, capacidade de percepção, antecipação. Se você for ver um jogador aí de futebol, se a base dele não foi boa, não estou falando da base lá do clube que ele treina, mas a base da educação física. É por isso que a gente fala em repertório motor. Quanto mais atividade você passar para o aluno, quanto mais ele correr, quanto mais ele trabalhar as capacidades físicas, zigue-zague, lateralidade, coordenação motora, óculo manual, óculo pedal, é que nem uma esponja. Ele vai absorver todos esses movimentos e vai levar para a vida dele. Lá na fase adulta, ele vai ser um cara coordenado aí, com mais agilidade, com mais capacidade, com mais força. E sem falar que atividade física e exercício físico ajudam o cérebro, tá? O professor vai passar aqui para a parte. Então nós fizemos da tática. Deixa eu só achar aqui a estratégia. Então eu vou fazer a definição da estratégia e nós trabalhamos até aqui. Aí vai ter mais uma aula, tá? Vai ter mais uma aula aí para nós fazer uma revisão. Então, estratégia. No futebol, além das situações táticas decorrentes do jogo, é importante estar atento às orientações propostas pelo técnico. Você já deve ter observado que antes de um jogo começar, é apresentada a escalação com os jogadores em seus devidos posicionamentos em campo. A escalação procura deixar cada jogador na posição em que ele desenvolve suas habilidades técnicas da melhor forma. Então, o que ele quer dizer com isso, sua posição que ele desenvolve? Aí quem vai ver, geralmente, quando você pega um atleta da base, aí você vai ver qual que são as características dele. Se ele é velocista, corre bem, joga do meio para frente. Meio, lateral. Cara bem rápido, lateral. Cara mais forte, entroncado e rápido, que é difícil ter todas essas qualidades num só, vai jogar de atacante. O cara que tem mais habilidade, mais visão de jogo, mais percepção, vamos colocar o cara no meio armando. Tá? Tem meia atacante e meia defesa, né? O cara vai ajudar mais na defesa ou vai participar do jogo mais no ataque.
o cara mais menos habilidoso, vamos dizer que o cara é menos habilidoso, vai jogar na zaga. Quando os caras falam assim, o zagueiro lá só dá chutão. Geralmente o cara menos habilidoso vem para trás. Joga na zaga, isso no futebol. Joga na zaga ou de volante, tá? Você não vai colocar um cara que não corre nada jogar numa lateral. A não ser que você jogue com um esquema de defesa, você vai colocar ele junto com o zagueiro. Lembra naquele esquema lá que fica 2 zagueiro e 2 lateral, fica no esquema 4 lá na zaga. Então, técnico, vamos jogar na defesa, não deixa subir os laterais. Vocês não vão subir porque os laterais do outro time vão avançar, vão fazer jogadas laterais, vocês vão priorizar a marcação. Os volantes vão dar o primeiro combate aí para não estourar tudo em cima da zaga. E meio campo também vai ajudar a marcar. Hoje em dia, na atualidade, aí, todo mundo marca. Vocês vão ver os times sensações aí do Brasil, vocês vão ver que todo mundo marca. Todo mundo, quando está sem a bola, todo mundo obedece o esquema tático aí marcando. Individualmente ou por zona. E quando está com a bola, muda totalmente a tática do jogo. A escalação procura deixar cada jogador na posição que desenvolve suas habilidades, foi o que o senhor falou, contribuindo para um trabalho coletivo da equipe, para que as estratégias elaboradas sejam colocadas em prática durante a partida. É importante que esse posicionamento inicial seja mantido ao longo da partida. Mas o que significa estratégia? Qual é a diferença entre tática e estratégia? Então ali, lembra que eu falei da tática ali, pensar, ter a percepção do movimento, decidir na hora. E estratégia a gente já monta antes de começar o jogo. Na página 7 de vocês tem um campo de futebol ali que vocês vão ver que eles estão num esquema ali, que é o 2-4-4. Se você pegar dali para frente. Mas como o goleiro está do outro lado, muda o esquema. Você pode ver que tem o goleirinho amarelo ali na página 7, para vocês acompanharem lá depois. Então, se o goleiro está desse lado, o esquema é daqui para cima. Então, seria um 4-4-2. Aí, como que o time vai jogar? Por isso que quando vai iniciar uma partida, os caras dão uma escalação em cima do laço lá, quando está começando a partida. O técnico não divulga a escalação, fica guardando até o último minuto. Por quê? Porque ele está montando a estratégia dele. Se ele divulgar 2 dias antes ou uma semana antes a escalação, eu vou jogar com tal, eu vou jogar no esquema 4-4-2. Os caras já conhecem os jogadores, sabem aonde cada um joga. Aí o outro técnico já vai preparar. O cara vai jogar no 4-4-2, eu vou ter que... Os atacantes do cara são bons, os laterais sobem, os meia são inteligentes, eu vou ter que jogar diferente. Então, essa estratégia dos caras aí, falam em cima, nem a televisão não tem acesso. Aí, quando falta 2, 3 minutos para começar o jogo, o técnico libera a lista lá da escalação e o esquema que vai jogar, aí a televisão divulga. Então, em cima, é tudo estratégia do técnico, estratégia de posicionamento. Cada jogo de futebol com o time adversário é diferente. Você não vai jogar o campeonato inteiro do mesmo jeito. Se você vai jogar com um time mais fraco, você vai jogar com um esquema avançado. Se você vai jogar com um time aí forte, você vai jogar retrancado, vai estudar o adversário. Então envolve várias coisas. Você fala tática, estratégia, tem várias variações aí para ser estudadas. Então, pessoal, a aula é isso. Ficou aí tática e estratégia para vocês reverem. Não precisa mandar trabalho nenhum. Vamos só fazendo a revisão e até a avaliação de vocês, para todo mundo ir bem aí na avaliação e não se preocupar com nota. Falou, bom final de semana para vocês. Se cuidem.